A extraordinária expansão do setor aéreo não contemplou da mesma forma brasileiros das diversas regiões. Em muitos casos, as desigualdades aumentaram. Ainda que o mercado tenha absorvido milhões de consumidores, os preços das viagens e a qualidade dos serviços não são os mesmos. Para falar sobre o setor aéreo e as mudanças necessárias, Cidadania recebe o senador Eduardo Braga. Senador, seja bem-vindo. Obrigado, é um O senhor prazer. praticamente liderou o movimento de senadores aqui na Comissão de Constituição e Justiça, cobrando para que as empresas aéreas de capital estrangeiro venham para cá, para o Brasil, ofereçam mais contrapartidas, sobretudo na questão da aviação regional. Bom, desde a regulamentação, aí por volta da década de 70, os preços, de uma maneira geral, se nós formos comparar com o dólar, eles ficaram mais baixos. Mas nós temos visto nos últimos anos que cidades como Imperatriz, no Maranhão, cidades como Fonte Boa, que é uma cidade bastante menor, lá no coração da Amazônia, à beira do Solimões. No Solimões. Então, deixaram de ser assistidas. Que comentário o senhor pode fazer e que solução pode ser adotada para isso? Bem, você colocou muito bem. Eu acho que nós avançamos na aviação comercial nos grandes centros, ou seja, as capitais acabaram sendo mais bem assistidas e as capitais dos estados mais ricos foram mais bem assistidas ainda, né? Em compensação, aonde o povo vive, trabalha e o Brasil de verdade está acontecendo, porque o Brasil tem marcado a sua economia nos últimos anos por um país do agronegócio, por um país da mineração, por um país, portanto, que depende da produção que está no interior do país. E esta produção, que tem atividade econômica, gera emprego, gera renda e que obrigatoriamente demanda uma integração, precisa de aviação. E essa região tem sido penalizada. É o caso do Pará, é o caso do Amazonas, é o caso do Mato Grosso, é o caso de Goiás, é o caso do Mato Grosso do Sul, é o caso do Nordeste, é o caso de Roraima, Rondônia, Acre, enfim, essas regiões estão muito desassistidas. Uma passagem, por exemplo, de Eirunepé, que é uma cidade a 1.300 quilômetros em linha reta de Manaus, Meu Deus, no coração do Juruá, não é? Manaus, Eirunepé, Manaus, chega a custar R$3.000. Você imagina, é mais caro um amazonense ir a Eirunepé ou um eirunepeense vir a Manaus para fazer um tratamento fora do domicílio e salvar a vida, do que um manauara pegar um avião e ir a Miami, por exemplo. Porque lá o avião é ambulância também, né? Não, eu costumo dizer que nessa parte do Brasil, muitas vezes a diferença entre a vida e a morte é você ter um acesso a uma aeronave. E hoje, essa aeronave custa, lamentavelmente, uma passagem custa o preço de R$3.000. Se nós falarmos de São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do Brasil com a Venezuela, onde nós temos, por exemplo, só do Exército Brasileiro, mais de 3.000 soldados, que têm família que moram lá. Que fazem um trabalho extraordinário. Que fazem um trabalho extraordinário. Esses soldados, com as suas famílias, quando querem passar férias fora de São Gabriel ou fora do Amazonas, muitas vezes voltando ao seu estado de origem, praticamente gastam com a família R$10.000 para sair do Amazonas. Ou seja, é um absurdo o preço da aviação regional e, mais do que isso, as empresas estão falindo. As que ainda não faliram estão às vésperas da falência. Senador, agora, a gente sabe que quanto maior o avião, o preço da passagem baixa. O combustível, o querosene de aviação é mais barato do que a gasolina azul, sei lá, o querosene de aviação. Enfim, como tornar viável que essas localidades menores sejam atendidas por aviões maiores? Melhorando a infraestrutura. Por isso o Brasil, há alguns anos atrás, criou uma legislação, criou um fundo para investimento na infraestrutura e no subsídio da aviação regional. É o Fundo Nacional da Aviação Civil, né? É o Fundo Nacional de Aviação Civil, que tem, nesse momento, perto de R$25 bilhões contingenciados. Veja só o absurdo. Nós estamos vendo
a aviação regional falindo, quebrando. Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros desassistidos da aviação regional. E nós estamos, nesse momento, com 25 bilhões de reais contingenciados nesse fundo. Ora, isso é uma incoerência, porque este recurso não veio da fonte 100 do Tesouro, ou seja, não foi recurso arrecadado da Conta Geral de Tributos, não foi recurso produzido pelo Tesouro Nacional pura e simplesmente, não. Esses recursos foram de outorgas onerosas dos aeroportos que foram concessionários, que foram concedidos, e também de um adicional de taxa de embarque que foi criado nesses aeroportos, bem como multas, etc., que foram destinados a esse fundo. Ora, todo esse recurso era para quê? Para modernização da infraestrutura e subsídio da aviação regional. O senhor defende claramente, então, o subsídio. Por quê? Se onde o mercado... E é o que tudo que parece é o que está acontecendo, o mercado está determinando, é a lei da oferta e da procura, onde não tem as companhias. Se as nacionais já não se interessam, será que as estrangeiras vão se interessar? Com certeza não. E é por isso que nós não podemos simplesmente resolver o problema do capital. Porque o problema do capital vai melhorar a competitividade, a concorrência, aonde tem demanda e aonde tem poder aquisitivo. Mas não vai melhorar a oferta aonde a demanda é fraca e aonde não tem poder aquisitivo. Ora, existem determinadas funções que são funções de Estado. A Amazônia é um patrimônio importante para o Brasil? Eu creio que sim. Então, a Amazônia não pode ser isolada, ela tem que ser integrada. Ora, se estradas a gente não pode fazer porque desmatar significa um crime contra a biodiversidade, contra o ecossistema, contra a sustentabilidade ambiental. Então, o que nós precisamos? Precisamos navegar pelos rios e levar 30 dias para chegar de Manaus a Irunepé? Claro que não. Isso era feito no século XVIII, no século XVII, no século XIX, já não era mais, já tinha os catalinas que faziam a integração na Amazônia brasileira. Em pleno século XXI, nós estamos integrando na Amazônia e aonde a soja está chegando no Centro-Oeste, aonde está a fronteira entre o Centro-Oeste e a Amazônia, através de táxis aéreos. E esses táxis aéreos não têm manutenção, não tem condições de poder atender a demanda. Nós estamos vendo cada vez mais acidentes aéreos acontecerem em aeroportos sem condições, um controle aéreo muito frágil e nós não investimos os recursos que temos para melhorar essa condição. O senhor acha que é viável subsidiar, por exemplo, bancar mesmo alguns assentos vazios em aeronaves maiores para que essas populações sejam assistidas? Eu acho que é viável porque o custo geral dessa operação acaba sendo positivo para o Estado brasileiro, no lato sensu da palavra. Por quê? Porque isso vai aumentar a integração econômica, isso vai aumentar a integração cultural, isso vai melhorar e baratear o custo da saúde pública naquelas regiões, e isso vai abrir novas fronteiras, seja de educação, de conhecimento. Ou seja, o Brasil precisa de integração. Um país de tamanho continental como o Brasil não pode imaginar que vai ter, nos seus modais de integração econômica, social, cultural, a aviação regional excluída. Nós já tivemos momentos em que a aviação regional foi tão bem sucedida no Brasil que a Transportes Aéreos Marília se transformou na TAM, a sucessora de uma grande companhia que nós perdemos, que foi a Varig. Com o fim da Varig, nós passamos a ter a TAM. Depois, passamos a ter a Gol, que era uma empresa de baixo custo. Veja como o ciclo é repetitivo. Eu me lembro quando eu era garoto, muito tempo atrás, um voo da Varig, que eu peguei São Luís, Parnaíba, Teresina, Floriano, Bom Jesus da Lapa, Montes Claros e Belo Horizonte. Isso é impossível hoje, né? É impossível. E veja, lá atrás o Brasil teve Varig, Cruzeiro, Transbrasil e VASP. Fora as empresas regionais que existiam naquela época. Você acha que a legislação favorece esse oligopólio? Favorece, sem nenhuma dúvida. Veja, para que você possa ter uma aviação comercial que seja integrada, você precisa ter hubs regionais,
e hubs nacionais. A primeira exclusão... São centros são para centros quais convergem linhas. as linhas e dali você distribui as linhas para voos nacionais e internacionais. Ou seja, voltando ao caso de São Gabriel da Cachoeira. Alguém que está em São Gabriel da Cachoeira e quiser vir a São Paulo, ele vem de São Gabriel a Manaus, chega em Manaus, ele integra e vai a São Paulo. Só que o que acontece hoje? A única companhia que faz São Gabriel-Manaus é a Azul. Mas a Azul não faz Manaus-São Paulo, ela é obrigada a ir a Viracopos. Por quê? Porque o oligopólio não abre espaço nos slots da aviação comercial para que a Azul possa operar em Congonhas. O senhor também citou numa entrevista anterior um exemplo absurdo. Não há mais voos diretos do Rio de Janeiro para Manaus. Então, veja, nós estamos à véspera das Olimpíadas. Duas cidades chaves na questão do turismo. O turista está no Rio de Janeiro e quer conhecer o coração da Amazônia. Quero ir para Manaus. Não tem voo direto. Acabaram com os voos diretos. Agora, à véspera das Olimpíadas, alguém disse, olha, pode ser um bom negócio. E aí está a Gol e a TAM improvisando agora novamente, às vésperas das Olimpíadas, um voo direto. Agora, combinar o turismo do litoral com o turismo da Amazônia, com o turismo de Foz do Iguaçu, com o turismo de Pantanal, existem alguns roteiros turísticos brasileiros que faz todo sentido. Você combinar litoral com litoral, tem litoral no mundo inteiro. Você chega no Mediterrâneo, você tem litoral na costa da Espanha, na costa da Itália, na costa da França, na costa da Croácia. Você tem litoral para todo lado. Você vai para o Caribe, é litoral para todo lado. Mas a Amazônia e Pantanal só aqui. Nós temos uma catarata como a Catarata de Iguaçu, num complexo dos Pampas, só aqui. Agora, combinar isso, pegar o turismo de Salvador, que é um turismo de litoral, um turismo cultural com a Amazônia, é outro segredo. Agora, para fazer isso tudo, é preciso ter o quê? Um plano de integração da aviação comercial. Agora, senador, e nós não temos. Esse plano deveria incluir uma mudança na cobrança do ICMS, né? Concordo, e nós estamos tentando fazer isso no Senado. Porque em alguns locais, são 5 aeroportos que são os mais caros do mundo para reabastecer. Eu diria que o Brasil tem Entre os 10 do mundo inteiro, mais caros. Paulo, o Brasil tem um número absurdo. Veja, todas as companhias aéreas americanas, o peso no custo da tarifa do combustível gira entre 20% e 27%. No Brasil, gira entre 40% e 45%. Por quê? Porque o nosso combustível é mais caro? Não, por causa de imposto. Da mesma forma que... Isso é guerra fiscal de um estado com o outro? Na realidade, eu diria que não é guerra fiscal. Aí é ajuste fiscal estadual. Ou seja, os estados estão arrecadando recursos de forma pesada em cima do querosene da aviação. Né? O estado do Amazonas, por exemplo, cobra 25% de ICMS no querosene da aviação. Ora, se o PIB brasileiro está crescendo, se o câmbio brasileiro está favorável, isso é até admissível. Mas o PIB brasileiro não está crescendo, o câmbio não está favorável. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que baixar os custos de tarifa em cima de determinados componentes. Para quê? Para que a tarifa aérea baixe. Portanto, o Senado da República está às vésperas de votar um projeto do senador Jorge Viana, com apoio de vários senadores, inclusive o meu, para que nós estabeleçamos, pela uma resolução do Senado, um teto máximo de cobrança de ICMS sobre a querosene de aviação. Isso é absolutamente constitucional, é competência do Senado, e isso vai mudar o panorama da tributação do querosene de aviação no Brasil, porque nós passaremos a ter um teto máximo de 12%, e dentro da alíquota de 0 a 12%, o Estado vai estabelecer qual é a alíquota que ele quer cobrar. Porque hoje parece que um voo de São Paulo para Buenos Aires, quem, por exemplo, da Aerolíneas Argentinas, ele não abastece em São Paulo. Não, e mais ainda, se a companhia é internacional e está fazendo voo para o estrangeiro, é considerado exportação de querosene, portanto, não tem tributação de ICM.
Então, o que acontece? Veja... É um tratamento desigual, né? Então, além de ser desigual, do ponto de vista... É como nós estávamos comentando ainda há pouco. Os mais pobres acabam pagando mais caro. E os mais ricos acabam tendo vantagens no modelo da aviação que nós estamos usando no Brasil. A tributação favorece os mais ricos e penaliza os mais pobres. A passagem aérea favorece os mais ricos, porque a passagem São Paulo, Rio de Janeiro, ficou cada vez mais barata e vai ficar cada vez mais barata. Em compensação, a passagem Manaus-São Paulo está cada vez mais cara e cada vez menos competitiva. E só tem aqueles horários ali, uma companhia no horário coladinho da outra, né? E sempre no horário menos nobre. As companhias, quando voam para as regiões periféricas, usam a madrugada. No debate, por exemplo, recente, a ANAC chegou ao ponto de dizer, não, mas tem slot à vontade em Guarulhos para aviação regional. Aí eu perguntei, mas em que horário? Entre 2 da manhã e 5 da manhã. Ou seja, o brasileiro que vive no norte, no nordeste, no interior do Brasil, se quiser integrar com o aeroporto em São Paulo, tem que passar 1 ou 2 dias sem dormir. Senador, agora vamos voltar ao começo da nossa conversa aqui, se o senhor me permite. O senhor foi um dos líderes do movimento para que não fosse aprovado 100%. Houve um acordo com o presidente Temer, ele vetou esse item que elevava dos atuais 20%, a medida provisória ainda do governo Dilma elevava para 49%, mas na Câmara, por uma emenda, se eu não me engano, do deputado Baleia Rossi, foi retirada qualquer restrição, subiu para 100%. Mas, por acordo, os senhores concordaram que fosse aprovada a medida provisória como estava, e o presidente Temer mandaria depois de novo uma nova proposta para cá. O que vocês especificamente vão exigir de contrapartida das companhias aéreas estrangeiras e, sobretudo, no atendimento às linhas regionais? Bem, primeiro é preciso que haja, por parte das companhias aéreas, um compromisso de frequência de voos para a aviação regional. Agora, numa economia de livre mercado, como é a economia brasileira e como é a economia mundial em torno disso, o que vai acontecer de verdade é que, se você não tiver a aviação regional com slots disponíveis, seja no aeroporto de Brasília, que é o 3º hoje ou o 4º em volume de passageiro. Ou seja, o hub de Brasília passou a ser um hub estratégico, né? E aí, de novo, começa a disputa. Não dão slot para as companhias de aviação regional fazer pouso em Brasília para integrar com as linhas nacionais. Segundo, é poder integrar Congonhas e Santos Dumont. Congonhas e Santos Dumont precisa ser integrado dentro dessa questão da aviação regional com a aviação nacional, abrindo, portanto, a oportunidade do investimento para as companhias internacionais. Terceiro, é preciso que se estabeleça uma regra com relação ao fundo da aviação comercial no Brasil, sob pena de nós não melhorarmos a infraestrutura e, como você mesmo disse, os aviões, para poder voar com um preço mais competitivo e mais justo para o interior do Brasil, precisam ter mais lugares, precisam ser maiores. Precisa voar ou com a TR-72, que são de 72 lugares, ou com Embraer 190, 195, ou com Boeing 737, ou com Airbus 319. Porque, senão, você não vai ter volume de passageiro para poder justificar o investimento do capital estrangeiro e poder equilibrar todo esse atendimento com uma tarifa mais justa para o nosso passageiro, para o povo brasileiro, portanto. A ANAC acena também com a possibilidade de acabar com a franquia de bagagem, que aqui dos voos domésticos é de até 23 quilos, e voos internacionais 32, depende também do trecho, né? E propondo, em troca, uma redução do preço dos bilhetes aéreos. O senhor acha que nós passageiros estamos acreditando nisso mesmo? Olha, eu vou lhe dizer, essa é uma proposta que eu tenho visto na imprensa sendo trazida pela TAM, né? Veja, isso acontece nos voos fora do Brasil
em companhias aéreas de verdadeiro baixo custo. Se você pega uma companhia aérea, e aqui eu não quero citar o nome de nenhuma, que cobra, por exemplo, $50, $100 para te levar numa distância de 600, 700 quilômetros, se você tiver uma passagem para despachar, ela te cobra $20 por mala. Uma bagagem. Ela te cobra $20 por mala, não importa o tamanho que seja. Às vezes você paga mais pela passagem, mais pela bagagem do que pela passagem, né? E aí eles botam aviões maiores para ter mais purão, para poder levar mais bagagem e tal. Agora, quem vive no interior do Brasil, quando viaja, ele traz muita bagagem. E aí a proposta da ANAC, de novo, beneficia quem? Os mais ricos. Os mais ricos viajam com uma valise de mão, porque, via de regra, eles vêm com roupa. Para os executivos. O executivo vem para roupa e tal, ou então tem apartamento em vários lugares, casas em vários lugares. Ou seja, de novo nós estamos fazendo uma proposta que não é para quem mais precisa, é para quem menos precisa. O que nós precisamos é dar a oferta, dar a infraestrutura, dar uma regulação que seja transparente, competente, que seja moderna para a aviação brasileira e permitir que o mercado se ajuste. Isso acontecerá naturalmente. Desonerar de tributos certos insumos que são básicos para a aviação comercial e fazer com que eles sejam efetivamente repassados para o passageiro. O passageiro é tratado, seja pelo regulador, seja pelo fiscalizador, seja pela companhia aérea no Brasil, com absoluto desrespeito. E o senhor não é contra o capital estrangeiro? Ao contrário, eu defendo o capital, seja de onde ele for, seja nacional, seja estrangeiro, mas com regras e com transparência para que o passageiro seja beneficiado. Eu não posso defender o capital pelo capital. Eu vou abrir o capital para 100% no Brasil de capital estrangeiro e vou beneficiar apenas os acionistas das empresas. Não, eu tenho que beneficiar os acionistas, muito bem, parabéns para eles, eles são investidores, merecem, mas eu tenho que beneficiar aqueles que são a razão do investimento. A razão do investimento são os passageiros, é o mercado brasileiro, e o mercado brasileiro é feito pelo consumidor brasileiro. Portanto, o consumidor brasileiro precisa ser beneficiado. Não era isso que ia acontecer se a 574, aliás, a 754... 714 tivesse sido sancionada da forma que estava. O que ia acontecer era que os acionistas iam ser beneficiados, o capital viria para o bolso desses acionistas e para o passageiro, na minha opinião, não ia ficar como está, ia piorar. Ia piorar para o passageiro. Portanto, é obrigado e forçoso reconhecer a sensibilidade do presidente Temer, que acabou ouvindo o clamor do Senado, né, e de muitos senadores. Eu fui apenas parte entre muitos senadores que se manifestaram sobre esse tema. Eu posso dizer que todos da Amazônia se manifestaram, do Centro-Oeste, muitos se manifestaram. O senador Caiado, por exemplo, se manifestou claramente. A aviação regional no estado de Goiás acabou, como acabou no Amazonas, como acabou no Pará, como acabou no Mato Grosso, como acabou no Acre. O povo acreano sofre uma discriminação brutal, porque além da diferença de fuso que existe do Acre com o centro-sul do Brasil, que são de 3 horas, você tem os voos nos horários piores, mais incômodos possíveis. E o clima do Acre acaba dificultando a aviação em determinados horários. Ou seja, é tudo para beneficiar o capital, para beneficiar a companhia e nada para beneficiar o consumidor. Eu acho que é hora de nós mudarmos esse paradigma e nós possamos ter uma regulação que seja equilibrada, que se beneficie o capital, que se beneficie o investimento, mas que nós possamos beneficiar o passageiro com uma infraestrutura melhor, com um atendimento de melhores companhias, melhor serviço e com uma passagem mais barata. Briga grande é essa, hein, senador? É grande, mas é justa.
Vem aí uma discussão dentro da comissão que vai estudar o novo Código Brasileiro de Aeronáutica, já presidida pelo senador Vicentinho, que pegou o anteprojeto, mas vai ser dentro dessa comissão que o primeiro esboço vai sair. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Você já está convidado a falar brevemente sobre esse e outros temas. A casa está aqui de portas abertas. Muito obrigado. Cidadania conversou com o senador Eduardo Braga sobre as mudanças necessárias no setor aéreo. Críticas e sugestões, ligue para o Alô Senado, 0800 61 2211. Para ver de novo qualquer programa da nossa TV, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.